Paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Que alegria encontrar vocês aqui para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje nós chegamos ao 39º dia da nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito mais que bem-vindo. E se você já vem caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Você já percebeu como é fácil baixar a guarda justamente depois de uma vitória? Pois é. Ontem, em Isaías 38, nós encontramos Ezequias enfrentando uma doença muito séria. Ele chorou, orou e recebeu de Deus mais tempo de vida. Mas hoje, Ezequias está vivendo depois desta experiência. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes, superar uma luta não significa que nunca teremos nada para aprender. Ao contrário, às vezes, depois de uma grande resposta, depois de uma conquista ou de recebermos um reconhecimento, o nosso coração pode começar a procurar a aprovação sem que a gente perceba. E é exatamente aí que precisamos continuar a estar atentos e vigilantes. Por isso, esta é a pergunta que vai nos acompanhar durante a leitura de hoje. O que pode acontecer quando a necessidade de impressionar alguém começa a falar mais alto do que a sabedoria? Depois da leitura, nós vamos voltar a esta pergunta e também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Mas não vamos responder esta pergunta agora. Respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 39. Eu estarei lendo na versão NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. O mais importante é nós navegarmos juntos na palavra do Senhor. Vamos lá? Isaías capítulo 39. Mensageiros da Babilônia. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônicos e lhes mostrou tudo que havia na casa do tesouro: prata, ouro, especiarias e óleos aromáticos. Também os levou para conhecer o seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada que em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o que o rei Ezequias fez e lhes perguntou: o que estes homens queriam e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ele respondeu: eles mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros e seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, mas o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Meus irmãos, perceberam um perigo aqui? Um perigo grande. Temos que tomar muito cuidado quem entra em nossas casas, e principalmente quando nós mostramos tudo. A nossa casa é o nosso reino. Nós temos que protegê-lo. Meus irmãos, mantenham-se vigilantes, porque aquele que muitas vezes entra em nossa casa vem como pele de cordeiro, mas é lobo, hein? Você lembra daquela pergunta inicial que nós fizemos? O que pode acontecer quando a necessidade de impressionar alguém começa a falar muito mais alto que a sabedoria? Pois muito bem. Muitas das vezes, quando você faz algum projeto grande,
Cuidado, não mostre tudo, porque Deus, ele conversa com você no secreto. E muitas das coisas não precisam ser mostradas para o mundo. No capítulo 39 de Isaías, apesar de ser um capítulo muito pequeno, ele traz uma lição gigantesca. Depois de saberem que Ezequias havia estado doente, os homens vindo da Babilônia chegaram com cartas e presentes. Mas qual era o sentido daquela visita? Estranho, né? E Ezequias fica muito contente e lisonjeado com aquela visita. Então ele começa a mostrar tudo: ouro, prata, tesouro, armas, tudo aquilo que havia em seu reino. Ele não escondeu nada, nem o pó. E aqui aparece um erro, um perigo. Ezequias não precisava provar nada para ninguém, muito menos para aqueles homens, mas parece ter deixado se levar pelo reconhecimento daquele momento, pela empolgação. É como se fosse uma criança que tinha acabado de ganhar um presente e foi na rua mostrar para todo mundo o que ele havia ganhado. Difícil, né? Quem nunca? Talvez tenha querido mostrar sua importância, sua riqueza, aquilo que possuía. E sabe por que isso merece a nossa atenção? Porque pouco tempo atrás, Ezequias estava diante de Deus chorando pela própria vida. Agora recuperado, o coração só precisava continuar mais dependente de Deus quanto antes, muito mais. Mas isso nem sempre é fácil. Às vezes procuramos muito a Deus durante a luta, e depois que a luta passa, começamos a relaxar em áreas que antes vigiávamos ali com afinco. Mas quando estamos bem, não temos dores, algumas vezes nós somos muito exclusos, vamos dizer assim. A gente deixa Deus de lado. Quem nunca? Mas sabe, Isaías nos deixou uma pergunta: o que eles viram no seu palácio? E a resposta de Ezequias é praticamente tudo, uma única palavra: tudo. E foi aí que veio a correção de Deus, a correção do Deus Pai. Isaías explicou que chegaria um tempo em que aquilo tudo que havia sido mostrado para aqueles homens da Babilônia seria levado para lá. Até alguns de seus descendentes seriam levados, ou seja, uma atitude que parecia pequenininha, inofensiva naquele momento, revelava algo muito maior. Faltou prudência. Faltou perceber que nem toda atenção é amizade, que nem toda oportunidade precisa virar exposição, e que nem tudo aquilo que temos precisa ser mostrado, mas existe outra parte que também chama a atenção. Foi quando Ezequias ouviu e recebeu a profecia, ele se consola pensando que pelo menos haveria paz durante a sua própria vida. E isso nos faz pensar: por que a maturidade não é apenas pensar, estou bem agora? Mas também precisamos nos perguntar: que consequências as minhas escolhas podem deixar para os que vêm depois de mim? Talvez essa seja a grande correção de Deus em Isaías 39. Deus não está apenas olhando para aquilo que mostramos por fora. Ele também está cuidando das motivações de dentro do nosso coração, do orgulho, da necessidade de reconhecimento, da falta de prudência e até a tendência de pensar somente no presente. Isaías 39 lembra que depois de uma vitória ainda precisamos continuar vigiando o coração. O inimigo está ao derredor. Por isso, eu quero deixar 3 direcionamentos muito simples. O primeiro direcionamento é: depois de uma vitória, continue perto de Deus. Não se afaste de Deus de forma alguma. Seja atalaia. Atalaia da sua vida, da sua casa, da sua família. Vamos orar mais. Vamos pedir mais ajuda a Deus. Vamos ser mais dependentes do Pai. Mas quando tudo melhora, não deixe a gratidão virar distração. Continue perto de Deus, até mesmo nos bons dias. Coloque Deus nos dias bons e nos dias maus. Deus não está nas nossas vidas só para os dias ruins. Segundo direcionamento: você não precisa mostrar tudo para ser valorizado. Nem toda pessoa precisa conhecer tudo sobre a sua vida.
Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você mostra. Seus planos, suas conquistas, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Antes de falar ou mostrar alguma coisa, pergunte: por que eu preciso que essa pessoa saiba disso? Às vezes, a sabedoria significa saber guardar. Fique quieto. Não conte tudo sobre você. Muito menos mostre tudo sobre você. As pessoas podem usar isso contra você também. O terceiro direcionamento é: pense além do momento presente. Algumas decisões parecem pequenininhas hoje, mas podem produzir consequências gigantescas amanhã. É como uma semente de mostarda, hein? Pequenininha, mas quando cresce... Antes de escolher, pense: isso vai afetar somente a mim? Ou também poderá tocar minha família, meus filhos e outras pessoas? É egoísta dizer: tá tudo bem. Pelo menos até o fim da minha vida eu tô protegido. Tá errado. Tá errado. A sabedoria também é olhar um pouco mais adiante. A vitória não elimina a necessidade de continuar vigiando o coração. Como eu falei, seja o atalaia da sua própria vida. E a palavra para o dia de hoje é humildade. Seja humilde. E se essa palavra encontrou lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo: o Senhor guarda o meu coração, nos dias difíceis e também nos dias bons. Porque continuar dependendo de Deus, depois de uma vitória, também faz parte dessa nossa caminhada. Meus irmãos, é muito importante que vocês deixem os comentários de vocês. Os seus comentários ajudam muito mais pessoas. Vamos manter a nossa comunidade ativa. Vamos nos ajudar uns aos outros. Tá bom? O versículo do dia é este, Isaías 39, versículo 4. O que eles viram em meu palácio? Perguntou Isaías. Ezequias respondeu: viram tudo. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Hoje nós aprendemos que nem sempre o maior perigo aparece durante a luta. Às vezes aparece quando baixamos a guarda. Depois dela. Amanhã nós vamos abrir juntos Isaías 40 e chegaremos a uma nova parte do livro. Vocês não podem deixar de estar aqui amanhã, hein? Eu vou trazer uma mensagem que começa trazendo consolo ao coração do povo. E vai ser muito marcante, vocês não podem perder. Espero encontrar vocês aqui amanhã. Que a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém?